Sabemos também que as sociedades anônimas podem ser companhias abertas ou companhias fechadas. Já vimos isso em aula anterior. As companhias abertas são aquelas cujos valores mobiliários estão disponíveis para negociação no mercado de capitais. As companhias fechadas, as suas ações não podem ser negociadas no mercado de capitais. Para se constituir uma sociedade anônima, uma companhia, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos previstos no artigo 80 da Lei 6404. É necessário que pelo menos duas pessoas, físicas ou jurídicas, subscrevam o conjunto das ações em que se divide o capital social fixado no Estatuto. O Estatuto fixa qual é o capital social daquela companhia. No mínimo 10% desse capital social tem que ser realizado, ou seja, tem que ser integralizado, colocado na empresa em espécie, em dinheiro. E esse dinheiro será depositado no Banco do Brasil ou em outro estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, e toda a parte do capital que for realizado em dinheiro será depositado neste banco, nesta instituição financeira. E aí é importante esclarecer o seguinte: o capital social da companhia, da sociedade anônima, não precisa ser todo em dinheiro. Os sócios podem contribuir na formação da sociedade para o capital ou em dinheiro ou doando bens que se relacionem com o objeto da companhia e que possam ser avaliados em dinheiro e vão constar nos ativos da companhia os bens transferidos do acionista fundador para a propriedade daquela companhia, daquela empresa. As companhias abertas, já vimos que são aquelas cujos valores mobiliários estão disponíveis para negociação no mercado de capitais. E sabemos também que nenhuma distribuição pública de valores mobiliários poderá ser feita sem o prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários. Quando há o cancelamento do registro de companhia aberta por uma oferta pública de aquisição. O que é uma oferta pública de aquisição? É a chamada OPA. É quando a companhia é aberta e o sócio controlador pretende torná-la uma companhia fechada, quer cancelar o registro de companhia aberta. Para isso, ele precisa dirigir-se aos demais acionistas com uma oferta pública. Eu estou publicamente comprando, adquirindo as ações dos acionistas minoritários. Essa oferta pública tem que ser feita pelo chamado preço justo. O artigo 4º, parágrafo 4º, estabelece critérios para a definição desse preço justo. Pode ser o próprio valor de mercado, se ela estiver valorizada. Pode ser o chamado valor patrimonial ajustado, que é você pegar o capital, o patrimônio da empresa, dividir pelo número de ações e atualizar. Pode ser pelo chamado fluxo de caixa descontado, ou outra metodologia que a CVM aprove. Então tem que haver uma avaliação externa que a companhia contrata de qual é o chamado preço justo das ações para uma oferta pública de aquisição. E se pelo menos 10% do capital, ou seja, acionistas que representem pelo menos 10% do capital, discordarem desta avaliação, eles têm o direito garantido pela Lei 6404 de requerer uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre uma nova avaliação. Quero alertar a você uma coisa. Este assunto que estamos abordando neste momento já foi pedido em prova da Caixa Econômica Federal. A prova do concurso da Caixa Econômica Federal de 2009 tinha uma questão que dizia o seguinte: falso ou verdadeiro?
acionistas que representam 15% do capital poderão exigir a realização de uma assembleia para deliberar sobre a reavaliação do preço justo da aquisição de ações numa oferta pública de aquisição para fechamento de capital. Está certo, porque é o mínimo de 10%. Ora, se 10% pode, 15%, que é mais do que 10%, também pode. Então, a pergunta era 15% do capital, acionistas que representam 15% do capital, podem fazer essa exigência? Podem. A lei garante a que, no mínimo, 10% do capital reunido possa exigir, caso discorde da avaliação do chamado preço justo que for apresentada pelo laudo contratado pelo acionista controlador. O capital social é expresso em moeda nacional e pode ser formado em dinheiro ou por bens avaliáveis em dinheiro. As ações, a ação já sabemos que é a menor parcela em que se divide o capital de uma sociedade anônima. O estatuto determinará o número de ações em que esse capital se divide. Essas ações podem ser com ou sem valor nominal. Caso sejam ações com valor nominal, este valor nominal será o mínimo admitido para a emissão das ações, tanto no lançamento como em emissões posteriores. Quando o estatuto define que as ações são sem valor nominal, cada emissão de ações terá o valor da ação fixado por ocasião deste lançamento. E o número de ações de uma sociedade anônima pode ser alterado. Por exemplo, com modificação do capital. Se houver aumento de capital, será uma emissão de novas ações, o que alterará o número destas ações. O número de ações pode ser alterado sem modificação do capital se ocorrerem desdobramento ou agrupamento. Nós já falamos em aula anterior acerca dos institutos de desdobramento e agrupamento. Relembrando, o desdobramento, também conhecido no jargão do mercado como split, é aquela operação em que a empresa, a sociedade anônima, desdobra uma ação em várias, transforma uma ação em mais de uma, aumenta o número de ações, mas diminui o valor individual de cada ação, porque o capital não foi alterado. Agrupamento, também conhecido no jargão do mercado como implit, é o contrário, é quando a empresa junta várias ações em uma, reúne 10 em uma, 50 em uma. Diminui a quantidade de ações, porque juntou ações várias em uma, mas aumenta o valor da ação. Então, se você juntou 50 ações que valiam R$1, passa a haver uma ação que vale R$50. O capital não se altera, tanto no agrupamento quanto no desdobramento. E a terceira possibilidade de uma alteração no número de ações em que se divide o capital é quando há cancelamento de ações. Por exemplo, quando há aquisição de ações emitidas pela própria empresa e a empresa não recoloca as ações em circulação passado o prazo máximo definido pela CVM. As ações podem ser, como sabemos, ordinárias, que são aquelas que dão obrigatoriamente direito a voto. Podem ser preferenciais, que não possuem direito a voto garantido, mas possuem preferência na aquisição dos dividendos. As ações preferenciais podem ser em diversas classes. Se você analisar, por exemplo, o Ibovespa, as ações preferenciais da Vale, da Petrobras e de várias outras empresas que têm ações preferenciais listadas em bolsa e que são ações muito negociadas, vocês vão ver que tem lá ação preferencial Série A, Série B, Petrobras Série A, Série B, que são classes distintas de ações que podem ter direitos e preferências diferentes. As classes podem dar vantagens distintas aos acionistas. Podemos ter ações preferenciais com
o chamado dividendo fixo. Estamos vendo que há um asterisco na tela em relação às ações com dividendo fixo, preferenciais com dividendo fixo, pelo seguinte. Porque, de uma maneira geral, quando há um aumento de capital por incorporação de reservas, que é a chamada distribuição de bonificações, as ações preferenciais não podem ser excluídas desse aumento. A única exceção que a Lei 6404 admite é quando são ações com dividendo fixo. Então, ações preferenciais com dividendo fixo, por um lado, tem a vantagem que vão receber dividendos até mesmo quando a empresa não ofere um lucro que seria justificado para a distribuição de dividendos. Por outro lado, se houver um aumento de capital por incorporação de reservas, a companhia pode excluir as ações preferenciais com dividendo fixo desta bonificação, desta distribuição de novas ações em função de um aumento de capital por incorporação de reservas. Então, são as vantagens e desvantagens dos acionistas que possuem ações preferenciais com dividendo fixo. E nós temos ainda uma classe especial de ações preferenciais, que é a chamada Golden Share, no jargão do mercado. Esta classe de ações foi introduzida na Lei 6404, também pela alteração promovida em 2001. No caso, a Golden Share é uma ação de classe especial que é mantida pelo Estado quando ele privatiza uma ex-estatal. Ele tem essa possibilidade de manter a participação por meio de ações preferenciais de natureza especial, as normalmente denominadas Golden Share. Essa ação, ela não dá direito de voto, mas dá direito de veto. O acionista preferencial não tem direito de voto nas assembleias de acionistas. Entretanto, o Estado, quando vende uma estatal, mas quer manter influência na estatal, porque considera que aquela empresa é estratégica, é importante para o desenvolvimento econômico, ele mantém esse tipo de ação. E com essa ação ele não vota. Mas se a deliberação da Assembleia contrariar o interesse estratégico que o Estado entende que a empresa deva manter, ele pode vetar aquela transação. Nós tivemos um caso recente, que não foi no Brasil, mas foi no exterior. A Portugal Telecom era uma empresa estatal que foi privatizada em Portugal. Mas o governo português manteve Golden Share. E quando houve uma possibilidade da Portugal Telecom ser vendida para a Telecom Itália, o governo português utilizou o seu poder de veto para impedir essa transação, porque considerava fundamental que o controle da Portugal Telecom se mantivesse no país. E aí, sobre preferências e direitos especiais dos acionistas preferenciais, o artigo 17, parágrafo 1º da Lei 6404 diz textualmente o seguinte: independentemente do direito de receber ou não o valor de reembolso no capital com prêmio ou sem ele, isso é uma possibilidade de garantia do acionista preferencial, direito de receber o valor do reembolso do capital. Mas, independente desse direito, para que as ações preferenciais sem direito a voto ou com direitos restritos possam ser negociadas no mercado de capitais, tem que ser atribuído pelo menos uma dessas vantagens ou preferências listadas a seguir. Direito de participar do dividendo, no mínimo, com prioridade, ou com direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a estas preferenciais assegurado direito igual ao mínimo prioritário, em função da letra A, 3% do patrimônio líquido da ação, ou
direito de recebimento de um percentual maior, que é o que normalmente é concedido aos preferencialistas, pelo menos 10% maior que o atribuído à ação ordinária. Ou direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, porque, de uma maneira geral, a ação preferencial não faz parte do controle porque não dá direito a voto, mas é uma vantagem que pode ser dada aos acionistas preferenciais.